Oi, gente! Hoje eu vim falar um pouquinho de como eu sofri muito bullying. Na época não tinha isso de bullying. Como eu venci meu preconceito e eu tinha preconceito de mim mesma e eu deixava que as outras pessoas pudessem me zombar de mim na época da escola. Eu terminei os meus estudos em 2012, então naquela época ainda não tinha isso de transição, de aceitação própria. E eu sofri muito bullying, não só por causa do meu cabelo, não só porque como eu era apagada mesmo, mas por várias outras coisas que aconteceram na minha vida. Bom, tudo quando eu era novinha, eu tinha o cabelo todo cacheadão, mas aquele cabelo tipo, nossa, que cabelão mesmo. E meu cabelo era mais ou menos na cintura assim. E eu não sabia como lidar com o meu cabelo. Eu lembro que eu tava na primeira série, minha mãe fazia aquelas tranças assim, tipo, umas tranças embutidas, um monte no cabelo. E tinha alguns meninos na escola que falavam: "Nossa, tem uma largata no seu cabelo". E eu sofria muito com isso, porque eu achava que o meu cabelo era um cabelo ruim, que meu cabelo não era um cabelo... Eu culpava, assim, os meus pais. Eu falava: "Nossa, mãe, por que você não casou com uma pessoa do cabelo liso? Nossa, pai, você não podia ter um cabelo melhor?". Mas não é bem assim. Com o tempo, eu sempre tive, assim, tipo, dente separadinho. Eu sempre tive o dente separadinho. E na escola, os meninos falavam chiclete de caixinha, Trident. E eu sempre sofri muito com isso. Foi uma época muito difícil na minha vida. E naquela época não era bullying, era só zoar mesmo, só zoação. E tudo era brincadeira, assim. Só que na minha cabeça não era brincadeira. Eu tinha um diário que eu escrevia: hoje fizeram isso, hoje fizeram aquilo. E há um tempo atrás eu joguei esse diário fora. Quando eu superei tudo que tinha acontecido, eu queimei esse diário, porque foi uma época realmente muito triste da minha vida, assim, de lembrar da época da escola. Eu não gostava de ir na escola por causa disso. E talvez muitos que me conhecem não sabem dessa parte minha, do que eu passei, de como foi. E eu confesso que foi muito complicado. Quando o tempo foi passando, que eu cheguei na sexta, sétima série, assim, que eu já tava com uns 12, 13 anos, eu vi as minhas amigas com aqueles cabelos lisos. Quando não era liso, era tipo, pegava o cabelo, enchia de creme, aí vinha aquele cabelo pingando creme assim, e a parte da franja lisa. Porque nem tinha chapinha, era pente quente. Esquentava o pente, passava assim, ficava a coisa mais lisa do mundo. Não sei se vocês lembram. E aí a minha avó, quando lançou a chapinha, era aqueles secos e molhados. A minha avó me deu de presente, porque eu já usava relaxamento. A minha avó me deu de presente e foi a melhor coisa na época pra mim. Eu saía do chuveiro com o cabelo pingando água e passava, aí fazia shhh, de tanto que queimava aquela... acabava com o meu cabelo. E aí eu fui achando que eu tava bonita, mas eu sempre ia na escola, tinha um que apontava, eu ia com o cabelo liso, acordava e ia com aquele cabelo super liso, chegava na escola, ficava assim. Eu não fazia educação física, porque senão suava, meu cabelo ficava alto. E eu também sofri bastante porque é gordinha. Ah, é gordinha, ah, tem um dentão, ah, o cabelo dela não é liso. E foi muito complicado pra mim, assim. E o tempo foi passando e eu era preconceituosa comigo. Tipo, nossa, por que você não deixa seu cabelo natural? Eu não, meu cabelo é ruim. Só que eu não entendia que aquele cabelo, esse cabelo que sai de dentro da minha cabeça é o cabelo que Deus me deu. Até eu entender que Deus tem algo melhor pra gente, aquilo que Ele deu pra gente é o que Ele quer que a gente tenha. Isso demorou muito. Até que eu encontrei o meu marido e ele decidiu, junto comigo, superar tudo isso que eu passei. E foi uma época realmente muito complicada, porque o cabelo cacheado ia nascendo e aí tinha aquela parte da progressiva. E eu falava: vou desistir, porque o meu cabelo é um cabelo ruim, meu cabelo é um cabelo péssimo. E o meu marido falava: não, Carol, vamos, vamos. E aí isso foi. Mas eu tô falando isso hoje por quê? Porque muita gente que me conhece, muita gente que me conheceu não sabia
quanto eu sofri, o quanto eu passei por aquilo tudo. Foi muito complicado. E Deus fez a gente assim, por que não se aceitar da forma que Deus te fez? E a palavra de Deus diz que as coisas que Deus tem pra gente, a gente não consegue nem imaginar. E se a gente não consegue imaginar, pensa que coisa maravilhosa que é, porque a gente sempre imagina o melhor pra gente, a gente sonha demais. E Deus, quando tá naquele sonho, ele realiza o seu sonho. Eu posso falar isso porque Deus me deu coisas maravilhosas na minha vida e é muito bom, muito mesmo, servir a Deus e ele cumprir com as promessas dele nas nossas vidas. Então eu vim falar hoje para as meninas que acham que o cabelo é ruim, ou tá com medo de fazer o BC, ou aquelas pessoas que julgam as outras porque não tem um cabelo bom, porque não tem um cabelo bom, ou porque tem um cabelo ruim, alguma coisa assim. É muito complicado, então aceite-se, deixe o preconceito do lado, porque a partir do momento que eu me aceitei, eu percebi o quanto meu cabelo é lindo, sabe? Hoje, quando eu fiz o cabelo, eu cortei o meu cabelo, eu fiz o meu BC, eu vi muitas coisas, tipo, nossa, agora que você cortou o seu cabelo, deixa ele crescer e faz uma progressiva. Hã? Deixa ele crescer e faz uma progressiva? Ou, por que você fez isso? Você era doente com o seu cabelo liso e ruivo. Gente, não é bem assim. Eu realmente fazia progressiva de 3 em 3 meses, relaxamento, tintura todos os meses. O meu cabelo era um cabelo super liso, mas ele não era liso. Porque 20 dias do relaxamento, a raiz já tava nascendo e eu ficava triste. Já teve meses que eu sentei e falei, meu Deus, por que o Senhor me deu esse cabelo? Por que o Senhor fez isso comigo? E eu não entendia que o cabelo que Deus me deu é lindo. Por que eu não aceitava isso? É muito complicado. Porque eu vejo muitas meninas, até mesmo parente, falar, nossa, meu cabelo é ruim, meu cabelo não é nada. Mas Deus não faz nada ruim, gente. Tudo que Deus faz é perfeito. Nosso Deus é um Deus perfeito. Por que Ele te daria um cabelo ruim? Então, é muito difícil falar disso pra mim, mas eu decidi compartilhar com vocês que são os meus amigos, porque não sejam preconceituosos, ame o seu próximo. Você não sabe o que aquela outra pessoa tá passando. Então procure, sabe, amar, aceitar aquilo que a pessoa tem. Se ela tem um cabelo curto, se ela tem um cabelo grande, se ela decidiu fazer chapinha, se ela decidiu continuar na progressiva, ame, sabe? Não julgue o seu próximo. Isso é muito complicado, porque você não sabe o que tem dentro daquela pessoa, o que está nascendo dentro daquela pessoa. E hoje é muito bom quando eu tô trabalhando e alguém vem e fala, nossa, deixa eu colocar a mão no seu cabelo. Nossa, que lindo os seus cachinhos, é tão bonitinho. Eu fico vendo os cachinhos, nossa, gente, tem coisa mais fofa do que o seu cabelo cachear, é muito lindo. E eu demorei muito a aceitar isso, e hoje eu vejo que a minha autoestima é outra. O preconceito que eu tinha, eu joguei de lado, porque eu demorei muito a fazer isso, e hoje eu vejo que eu sou uma vitoriosa. Eu sou uma vitoriosa, porque Deus plantou dentro de mim a aceitação, o amor próprio, e hoje eu posso falar com vocês que eu me amo da forma que Deus fez. E então é isso, porque o vídeo já ficou muito grande. Beijo, beijo, até a próxima.